Olá, meus jovens! Estamos iniciando a segunda parte da aula sobre regras de uso de vírgula. Eu dividi a aula em duas partes porque a primeira aula está ficando muito extensa, mas essa segunda parte vai tratar de uma regra específica e eu acredito que ela vai durar apenas uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, porque nós já trabalhamos as regras anteriores. Se você está começando essa aula número 2, eu aconselho que você assista a aula número 1. Mas apenas para resumir a aula número 1, eu trabalhei essas três regras de vírgula aqui, a regrinha 1, a regrinha 2 e a regrinha 3. Para entender essas regrinhas, você precisa entender de ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento e adjunto. E entender que as regras que nós estamos trabalhando, todas elas têm a ver exatamente com essa estrutura. A primeira regra dizia que nós não podemos usar a vírgula entre o sujeito e um verbo. No caso dessa vírgula aqui, é uma vírgula que está colocada indevidamente. E a segunda regra dizia que nós não podemos utilizar uma vírgula entre um verbo e um complemento. A terceira regra foi uma regrinha um pouco mais confusa. Por que foi uma regrinha um pouco mais confusa? Porque dela nós vamos trabalhar uma segunda regra. Essa terceira regra ela se divide em regra 3 e regra 4, regra 3 e regra 3.1, porque ela trata da mesma estrutura. E ela é um pouco mais confusa, porque essa é exatamente essa regra aqui que as pessoas mais erram quando estão escrevendo a redação. Essa regra aqui eu noto bastante confusão no momento de produção textual. A regra aqui diz assim, ó, quando o adjunto está em sua posição original, ao final da oração, a posição original é ao final da oração. Se você possui alguma dúvida com relação a isso, volte à aula número 1. Quando o adjunto ele está em posição original ao final da oração, a vírgula é facultativa. Nesse caso, depende do estudante colocar ou não essa vírgula. Ok? Essa vírgula aqui ela pode não estar nesse texto. Essas duas vírgulas aqui são vírgulas proibidas. Elas estão aqui apenas para ilustrar aqui as regrinhas, que a regra diz que não pode usar, então não podemos usar essa vírgula e não podemos usar essa vírgula. E essa aqui ela pode estar porque a regra número 3 pode cumprir a posição final. Nós podemos ou não podemos colocar essa vírgula. Agora vamos para a regrinha número 4. Estamos analisando essa oração. Sócrates bebia vinho todas as manhãs. Mas eu disse na aula anterior que as estruturas das orações elas são móveis. Elas andam de um lado para o outro. É assim, ó. A estrutura... Andei demais. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Essa aqui é a ordem direta da oração. Tem um galinho ali que está participando da nossa aula, um galinho muito interessante. Para não dizer o contrário. Esse galinho, 3 horas da manhã, cantando no pé do vidro aqui, é muito legal. Vamos embora. A ordem direta da oração diz que os verbos, que as estruturas, elas se organizam em forma de na sequência sujeito, verbo, complemento e adjunto. Mas eu posso mudar essa estrutura. Eu posso colocar o complemento na frente, eu posso colocar o verbo por último, eu posso colocar o sujeito por último, eu posso colocar o adjunto no meio. Não tem problema. Só que as palavras elas têm uma preferência de organização. As palavras têm uma preferência de organização. Mas elas não se organizam obrigatoriamente dessa forma. Mas as regras, independente da organização das palavras, da ordem das palavras, as regras de vírgula continuam as mesmas. Nós não podemos colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, independente da posição do sujeito e do verbo. Nós não podemos colocar uma vírgula entre um verbo e um complemento, independente da posição do verbo e do complemento. Só que esse danado aqui desse adjunto, ele altera. A regra de vírgula é alterada dependendo da posição. Independente da posição do sujeito e do verbo, essa regra aqui vale. Independente da posição do verbo e do complemento, essa regra aqui vale. Agora, para o adjunto, a regra só vale dependendo da posição em que ele está. Se ele está na posição final, essa regrinha número 3 aqui é uma regrinha muito sensacional, ela vale. Agora, se eu pego o adjunto e mudo ele de posição, ó, se eu escrevo, por exemplo, todas as manhãs Sócrates bebia vinho. Veja que aqui era Sócrates bebia vinho todas as manhãs. Eu peguei o adjunto, coloquei no começo e ficou assim, ó. Todas as manhãs Sócrates bebia vinho. Peguei o adjunto que estava no final, na posição original, coloquei ele no início, mudei a regra de uso de vírgula. E aí, nós estamos agora na regrinha número 4.
A regrinha número 4 é a regrinha que se divide em duas outras regrinhas. Por isso que esse adjunto aqui é complicado. Esse adjunto aqui tem a regrinha número 3, tem a regrinha número 4, tem a regrinha número 4A e a regrinha número 4B. Para esse adjunto aqui, ó. Vamos prestar atenção nele. Não é esse adjunto aqui, é a regra dos adjuntos. Qualquer adjunto sai. Ok. A regra número 4 diz assim, ó. Para o caso de adjuntos adverbiais deslocados, adjuntos adverbiais deslocados é quando eles não estão em posição original. A posição original é no final da oração. Sócrates bebia vinho todas as manhãs. Só que eu peguei todas as manhãs e coloquei na frente. Então é o adjunto adverbial deslocado. Para o caso dos adjuntos adverbiais deslocados, a vírgula é obrigatória ou facultativa. Isso mesmo. Para o caso dos adjuntos adverbiais deslocados, a vírgula tanto pode ser obrigatória quanto pode ser facultativa. Professor, quando é que eu sei que a vírgula é obrigatória ou quando é que eu sei que a vírgula é facultativa? É assim, ó. A vírgula é facultativa para o caso de adjuntos adverbiais deslocados, quando esses adjuntos eles são formados por até duas palavras. Quando o adjunto adverbial deslocado é formado por até duas palavras, a vírgula é facultativa. Mas quando o adjunto adverbial é formado por mais de duas palavras, a vírgula é obrigatória. Esse aqui é um adjunto adverbial, certo? Todas as manhãs. É adjunto adverbial porque beber é verbo, Sócrates é sujeito, vinho é o objeto, no caso é o complemento de beber. Então essa informação aqui que está sobrando que eu digo, ela não está necessariamente relacionada com o verbo, com nada. Aliás, ela está relacionada com o verbo, quer dizer, ela não está obrigatoriamente relacionada com nada, ela pode ser retirada do texto. Então é um adjunto. E esse adjunto está deslocado, ele não está na posição final, e ele tem três letrinhas, ó, todas as manhãs. São três letrinhas, não, três palavras. Então, essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. Essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. E qual é a regrinha de vírgula que obriga essa vírgula? É a regrinha número 4B. Regrinha número 4B. A regrinha número 4 diz que para o caso dos adjuntos adverbiais deslocados, a vírgula é obrigatória para adjuntos formados por mais de duas palavras. No caso aqui nós temos um adjunto formado por três palavras, todas as manhãs. Esse adjunto está deslocado porque a posição dele é no final, mas eu coloquei ele no começo. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Mas se eu fizer isso, eu preciso colocar uma vírgula aqui, porque a regrinha número 4B diz é obrigatório o uso de vírgula para adjuntos formados por mais de duas palavras, adjuntos deslocados. Muito bom. Vamos ainda trabalhar essa regrinha. Ok. Sócrates bebia vinho ao amanhecer. Veja que a estrutura é a mesma. Aliás, o sentido é o mesmo. Sócrates bebia vinho todas as manhãs e Sócrates bebia vinho ao amanhecer. Ao amanhecer, continua sendo um adjunto. Ao amanhecer, continua sendo um adjunto, que significa quase a mesma coisa que todas as manhãs. Não significa quase as mesmas coisas, mas traz algum sentido próximo. Quando eu digo Sócrates bebia vinho toda ao amanhecer, eu continuo com as estruturas sujeito, ó. Sócrates sujeito, beber é verbo, vinho complemento. Ao amanhecer é adjunto. Só que, como eu disse antes, eu posso pegar esse adjunto e colocar no início da oração. Aqui ele está no começo, no final, porque ele está na posição original. Sujeito, verbo, complemento, adjunto. Sujeito Sócrates, beber verbo, vinho complemento, ao amanhecer adjunto. Ele está na posição original. Mas eu posso pegar o amanhecer, que é complemento, e colocar no começo. Aí ficaria assim, ó. Ao amanhecer, Sócrates bebia vinho. Posso fazer isso? Posso fazer isso. E essa vírgula aqui, como é que fica? Essa vírgula aqui, ela pode ser colocada ou pode não ser colocada. Essa vírgula aqui é facultativa porque ela é a regra a regra 4A, a regrinha 4A, do adjunto adverbial deslocado curto. Adjunto adverbial deslocado curto. É assim, adjunto adverbial deslocado longo
é o adjunto adverbial formado por mais de duas palavras. Todas as manhãs é o adjunto adverbial deslocado longo. Ó, como é difícil, adjunto, essa estrutura aqui, ó, ela é chamada de adjunto adverbial deslocada longa. E essa estrutura aqui, ó, ao amanhecer, é chamada de adjunto adverbial deslocada curta. Mas eu não peço que vocês decorem o nome dessas estruturas. Eu peço que vocês entendam que essa estrutura aqui, ela é adicional. Eu posso somente dizer Sócrates bebia vinho. Pronto. E ficava tudo certo. Mas ao amanhecer é uma informação a mais. Essa informação a mais eu chamo de adjunto. Esse adjunto é formado por apenas duas palavras. Ao amanhecer. Ao amanhecer. Então, a regrinha número 4A diz que, para o caso de adjuntos adverbiais deslocados, é facultativo para adjuntos formados por até duas palavras. Esse adjunto aqui é um adjunto formado por duas palavras, ó, ao amanhecer, que está em posição deslocada, porque a posição dele é ao final da oração. Mas eu coloquei ele no começo. E aí, eu tanto posso colocar uma vírgula aqui, como eu posso retirar uma vírgula aqui. Tudo certo? Porque essa vírgula aqui é facultativa de acordo com a regrinha 4A. Mas apenas para pegar um pouquinho da aula passada, eu posso também adicionar uma vírgula aqui, ó. Só que se eu adicionar uma vírgula aqui, eu estarei usando não a regrinha 4A, eu estarei usando a regrinha 3. Porque a regrinha 3 diz: é facultativo o uso de vírgula para adjuntos em posição original. Aqui, ó, a regrinha 3. Ó. Quando o adjunto está em sua posição original, ó, eu posso ou não colocar uma vírgula. Então, colocar uma vírgula aqui é facultativo, mas a vírgula aqui é a regrinha 3. Colocar uma vírgula aqui também é facultativo, mas a vírgula aqui é a regrinha 4A. Eu quero que vocês entendam, eu sei que para quem nunca estudou regra de vírgula, fica meio confuso, mas é isso. Eu posso colocar uma vírgula aqui depois de vinho? Posso, porque aqui depois é um adjunto adverbial. Esse adjunto está em posição original. A regra dele é a regra 3, que diz que a vírgula é facultativa antes de adjunto adverbial em posição original. Posso vírgula aqui? Posso. A regra chamada é a regra dos adjuntos adverbiais curtos deslocados. Adjuntos adverbiais curtos deslocados. Regrinha 4. Para o caso do adjunto adverbial deslocado, o adjunto adverbial deslocado é aquele que não está na posição final, que é a posição original. Eu posso colocar ou não colocar, a vírgula é facultativa para esses adjuntos formados por até duas palavras. Repito até você entender. Eu sei que é difícil, eu demorei muito para entender isso. Não para entender, mas para pegar essas palavrinhas. Ó. Isso aqui é adjunto adverbial curto deslocado. Adjunto adverbial, isso aqui. Ó. Adjunto adverbial longo deslocado. Não precisamos necessariamente entender esses termos. Precisamos entender o que está acontecendo. Ok? Ok. Eu vou esperar um pouquinho, porque essa parte aqui já mistura outras coisas. É assim, uma regra por dentro da outra. Até agora estudamos 4 regras. Não foi? Foi. 4 regras, e a 4 regras se dividir em 4A e 4B. Mas vamos de novo para esse danado desse adjunto adverbial, porque esse adjunto adverbial é um bexiguento. Pessoal, opa. Pessoal, vou fazer uma... vamos lá. Esse adjunto adverbial, a primeira coisa que eu preciso que vocês me digam. Ele é um adjunto adverbial curto ou adjunto adverbial longo? 1, 2, 3... Isso mesmo, adjunto adverbial longo. Fiz aqui nem a Dora Aventureira agora. É longo ou curto? É longo. Isso aqui é longo porque é formado por 3 palavrinhas. Ok. Ele está em posição original ou em posição deslocada? Isso mesmo. Estou me sentindo a Dora. Eles estão em posição final, porque ó, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Já vimos isso. Eu não posso pegar esse adjunto e colocar no meio? Posso, olha. Sócrates todas as manhãs bebia vinho. Maravilha. Sócrates todas as manhãs bebia vinho. Ok. Maravilha, maravilha. A vírgula aqui, ela é facultativa, ela é obrigatória ou ela é proibida? A vírgula aqui antes de todas. Quem disse facultativa está no caminho certo. Por que facultativa? Porque nós temos a regrinha 3. A regrinha 3, não é? A regrinha 3 diz:
A vírgula antes de adjuntos adverbiais em posição original ou em posição originária, a vírgula é facultativa. Então eu posso ou não colocar a vírgula aqui. Não é tranquilo, é tranquilo. Mas eu sou danado, eu peguei esse adjunto aqui, ó, e danei, eu coloquei ele aqui. Eu danei, danar, nesse sentido, é um verbo exclusivo aqui da região Nordeste. Para quem está fora do Nordeste pode não compreender. Então eu coloquei ele aqui no meio dessa oração. Peguei o adjunto adverbial, olha só, que é um adjunto adverbial longo. E coloquei ele aqui no meio da oração. Ele está aqui de ser vergonha que ele é. Veja bem, quando eu coloco o adjunto adverbial no meio da oração, eu estou tirando ele da posição original, não é isso? Se eu estou tirando ele da posição original, eu estou também alterando a regra de vírgula. Opa! A regra de vírgula diz que a vírgula aqui ela é facultativa. Só que, para os adjuntos adverbiais deslocados longos, que é o caso aqui, ó, ele é um adjunto adverbial, é um adjunto adverbial longo, que é formado por mais de 3 palavras, e ele está deslocado porque ele não está na posição originária, ele está no meio da oração. Tudo bem? A regra aqui muda. E qual é a regra para cá? A regra para cá diz que adjuntos adverbiais deslocados formados por mais de 3 palavras, a vírgula é obrigatória. Maravilha, então eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Ó. Por quê? Porque a regra número 4b. Para o caso dos adjuntos adverbiais deslocados, a vírgula é obrigatória para adjuntos formados por mais de 2 palavras. Maravilha? Maravilha, está aqui. Ó. Sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Sou obrigado, diz a regra número 4b. Maravilha. Porém, vocês entendem que Sócrates, que essa estrutura aqui, ela está no meio de um sujeito, entre um sujeito e um verbo. E eu não posso colocar uma vírgula entre um sujeito e um verbo, porque não é isso que diz a regrinha número 1, ó, não podemos colocar uma vírgula entre um verbo e um sujeito. Porém, nessa construção aqui, eu peguei um adjunto e coloquei ele mesmo no meio entre o verbo e o sujeito. E a regra do adjunto diz que eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. A regra do adjunto diz, eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui antes do adjunto. E a regra número, que é a regra 4b. E a regra número 1 diz que eu não posso jamais, em hipótese alguma, colocar uma vírgula entre um sujeito e um verbo. E agora, como é que nós vamos fazer? Eu vou até ler aqui essa situação para vocês entenderem melhor. Nesta situação, o adjunto adverbial está no meio da oração, separando o verbo do seu sujeito. Por um lado, a regrinha 4b diz que a vírgula é obrigatória quando o adjunto adverbial está deslocado e é adjunto longo. Mas, por outro lado, a regrinha 1 diz que não pode haver vírgula separando o verbo do seu sujeito. E agora? E agora que surge uma situação muito interessante na gramática. E eu quero que vocês respondam na cabecinha de vocês. E agora, o que é que nós fazemos? Ok? Já estamos passando um pouco mais da aula que eu achava que ia dar os 15 minutos. Eu vou logo responder. Essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Tudo bem? Essa vírgula aqui, ela é obrigatória por conta da regrinha 4b. Mas, quando eu coloco essa vírgula aqui, eu separo o sujeito do verbo e isso é proibido. Então, a gramática foi e colocou outra vírgula aqui. Convencionalmente, se eu tenho um adjunto adverbial deslocado que separa termos como sujeito e verbo, ou verbo e complemento, porque aqui eu fiz a mesma coisa, só que ao invés de separar o sujeito, aqui eu separo Sócrates e bebê, que é o sujeito do verbo. E aqui eu separo o verbo do objeto, o verbo do complemento, que eu também não posso. A regrinha 2 não me permite. Ó. A regrinha número 2 diz, eu não posso colocar vírgula entre um sujeito, entre um verbo e um complemento. Só que, como a regra dos adjuntos adverbiais deslocados longos, regra adjunto adverbial deslocado longo, me obriga a colocar uma vírgula antes do adjunto, eu vou e coloco uma vírgula depois do adjunto. E formo uma outra, não é uma regra, é mais um conceito. O conceito é esse, ó. Uma vírgula separa
Duas vírgulas intercalam. Uma vírgula separa. Duas vírgulas intercalam. Sempre lembrem disso. Uma vírgula separa. Duas vírgulas intercalam. Maravilha? Então, como a regrinha número 4A, 4B me obriga a colocar essa vírgula, e a regrinha número 1 proíbe essa vírgula, eu vou e coloco outra vírgula aqui para essas duas vírgulas aqui funcionarem como uma só e criarem uma espécie de quinta regra. Que a quinta regra é basicamente essa. Os termos que estão entre vírgulas podem ser intercalados. Intercalado significa eu posso pular a leitura. Eu posso dizer assim, ó, Sócrates, dou um pulo, escrevo e leio aqui, ó, Sócrates bebia vinho. Eu pulo, ó, Sócrates bebia vinho. Então, quando eu coloco um termo entre vírgulas, eu estou intercalando este termo. Então, foi assim que a gramática resolveu o problema de proibir e permitir essa vírgula aqui ao mesmo tempo, simultaneamente, por conta de regras que se conflitavam. A regra número 1, que é a regra do sujeito mais o verbo, e a regra número 4b. Gente, lembrando que essas numerações de regras são numerações minhas. Vocês encontram elas não nessa ordem, cada livro tem a sua ordem de forma de trazer essas regras. Eu estou colocando essa sequência porque fica mais fácil de trazer para vocês. Ok? Aqui do mesmo jeito, ó. Sócrates bebia vinho, viu? Sócrates bebia vinho, porque quando um termo está entre vírgulas, eu posso pular a leitura. Quando um termo está entre vírgulas, eu posso pular a leitura. Maravilha? Vamos seguindo. E basicamente as regras que nós íamos trabalhar hoje, e agora eu vou trazer para vocês alguns textos de redação que foram me entregues com os vírgulas. Eu quero que vocês me digam se estão certos, se as vírgulas estão colocadas corretamente ou não estão corretas. Vamos lá? Análise de vírgula. Estamos aqui um trecho de uma redação que me foi entregue. De acordo com a Constituição Federal de 1988, eu vou analisar apenas essa vírgula. É dever do governo promover a ação de segurança, apenas com o navegador ligado. Vocês estão percebendo um delay na bolinha azul. É incrível, meu computador está com grandes problemas. Eu não estou nem ligado com a câmera ligada, só o áudio ele está travando. E esse galinho aí que está ajudando demais na aula. Ô galinho danado. Ok, de acordo com a Constituição Federal de 88, é dever do governo promover o acesso à educação. Minha pergunta é, essa vírgula aqui está certa ou esta vírgula aqui está errada? Se está errada por quê? E se está certa por quê? Vocês têm um tempo para pensar. Mas como a aula é gravada, vocês podem parar, analisar e vou dizer logo, né, porque eu sou avexado, sou apressado. Essa vírgula está corretamente colocada, porque nós temos um caso clássico de adjunto adverbial deslocado longo. Olhe, é dever do governo promover o... Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar essa estrutura aqui na ordem direta. A ordem direta é sujeito e verbo complemento. É dever do governo promover o acesso à educação, à saúde, à segurança, ao trabalho e à moradia, de acordo com a Constituição de 88. Então, esse de acordo com a Constituição de 88 tem um adjunto adverbial que está deslocado. A posição dele é no final. Só que, como eu disse, eu usei essas regras porque essa estrutura aqui é uma estrutura que quase todo mundo usa na redação. Todo mundo antecipa o adjunto. Todo mundo. Ou quase todo mundo. E aí essa regra aqui é uma regra muito interessante porque é a regra que vocês mais usam. E retirar essa vírgula aqui é um erro muito grave. Muitos estudantes retiram essa vírgula daqui. Essa vírgula aqui é obrigatória porque toda essa estrutura aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal de 1988, essa estrutura aqui é chamada de adjunto adverbial longo deslocado. Ok? Professor, e essas outras vírgulas aqui? Essas outras vírgulas aqui são de uma outra regrinha que eu não trabalhei com vocês, é chamada regrinha das enumerações. É besteira. É assim, eu estou enumerando coisas, educação, saúde, estou contando coisas. 1, 2, 3, 4, certo? E aí, no que eu estou enumerando, cada item da enumeração separo por vírgula. Se vocês tiverem dificuldade para... Desculpem. Tiverem dificuldade para entender isso, depois
procure no privado, no WhatsApp, ok? E foi isso aqui que eu fiz. É dever do governo promover o acesso à educação e à saúde tratado de acordo com a Constituição Federal de 88. Eu coloquei o adjunto adverbial na posição originária. Inclusive, eu poderia colocar uma vírgula aqui, ó. Por quê? Porque a regra número 3 diz: adjunto adverbial em posição original, a vírgula é facultativa. Então eu posso não colocar essa vírgula aqui de ponto de o dia, ok? Vamos seguindo. Nova análise. O bullying nas escolas brasileiras vem agravando cada vez mais, como no filme clássico da Preciosa. Acho que a Preciosa, em 2009, já se tratava o bullying e o preconceito. Ok, eu estou analisando estas duas vírgulas aqui e eu quero que, baseado na aula que nós trabalhamos hoje, que vocês me digam se essas vírgulas aqui estão colocadas devidamente ou estão colocadas indevidamente. Ok, já tem muito tempo de aula. Essas vírgulas aqui elas estão colocadas indevidamente. E eu quero que vocês observem apenas a questão daquela nossa última dica da intercalação. Quando nós temos um termo entre vírgulas, nós podemos geralmente intercalá-los. Isso é, pular a leitura. Se você está com dificuldade para saber se as vírgulas estão, o termo entre vírgulas está devidamente colocado, faça a leitura como se esse termo não existisse. Olha, o bullying nas escolas brasileiras vem se agravando cada vez mais. Como, aí eu pulo, clássico da Preciosa em 2009. Veja que não faz sentido. Então, uma estrutura entre vírgulas, geralmente é uma estrutura explicativa, geralmente é uma estrutura que traz uma informação adicional. Então, essas estruturas aqui, quando estão entre vírgulas, elas podem ser puladas, elas podem ser a palavra intercaladas. Um termo entre vírgulas é um termo que é intercalado. Então, se eu não posso intercalar esse termo, eu não posso colocar esse termo entre vírgulas. Então, essas duas vírgulas estão erradas, justamente por conta daquela questão da intercalação. Ok? Entendemos isso? Vamos seguindo. Nós vamos finalizar a aula com esse exemplo aqui. E vamos analisar essas três vírgulas aqui em específico, não as outras, essas três aqui. Ó. No mundo atual globalizado, muitas pessoas atualmente. No mundo atual globalizado, muitas pessoas atualmente conectadas procuram esses cursos atualmente por conta da pandemia, já que muitos tiveram que ficar mais reclusos. Mas o ensino da graduação à distância é minimamente ofertado no país. Ok, eu quero que vocês me digam se essas vírgulas estão certas ou erradas. Vírgula número 1. No mundo atual globalizado, vamos ler assim, ó, muitas pessoas estão conectadas. Vamos ler assim. Essa vírgula aqui é uma vírgula que está correta, porque no mundo atual globalizado é uma estrutura chamada de adjunto adverbial deslocado longo. Olha, é assim, ó. Muitas pessoas estão atualmente conectadas no mundo atual globalizado. Professor, podia ser construído melhor? Poderia, mas eu estou só analisando a vírgula de acordo com o texto que me foi dado. Mais uma vez, eu estou na condição de professor, de pegar os textos de vocês e a trabalhá-los de forma que os problemas de um ajudem os outros. Então, eu não estou querendo expor ninguém, não tem nome de ninguém aqui, o estudante não precisa se identificar. Entendeu? Eu não quero expor ninguém, é só para finalidades didáticas mesmo. Então, essa vírgula aqui está bem colocada, porque essa primeira vírgula, porque eu estou diante de um adjunto adverbial longo deslocado. Veja, essa estrutura todo mundo utiliza na redação. Por que adjunto adverbial longo deslocado? Porque a posição dele é assim. Muitas pessoas estão altamente conectadas no mundo atual globalizado. Então, essa estrutura aqui vem depois. A estrutura que está deslocada, essa estrutura aqui está deslocada, então uma vírgula aqui está certa. É diferente dessa outra vírgula aqui, ó. Muitas pessoas altamente conectadas procuram esses cursos. Eu pergunto, quem procura esses cursos? São essas pessoas que estão altamente conectadas. Então, o sujeito do verbo procurar, apesar de estar construído, está com um problema de construção. Eu consigo entender que o sujeito tem a ver com pessoas, certo?
muito embora esteja preposicionado, tem lá as questões da gramática, tem alguns erros que eu não estou analisando aqui, outros erros. Eu estou apenas analisando a vírgula, certo? Eu não estou analisando os outros erros, estou analisando apenas a vírgula. Quem procuram são as pessoas. Então, essa vírgula aqui está separando o sujeito do verbo. Essa vírgula aqui está separando o sujeito do verbo. Então, é uma vírgula que está colocada indevidamente. Vendo essa segunda vírgula aqui também, o ensino de graduação à distância é minimamente ofertado no país. O que é minimamente ofertado no país é o ensino de graduação à distância. Então, o ensino de graduação à distância é o sujeito dessa estrutura. Logo, essa vírgula aqui também está colocada indevidamente, porque é uma vírgula que está separando o sujeito do verbo. Essa vírgula aqui separa sujeito e verbo, está errada. Essa vírgula aqui separa sujeito e verbo, está errada também. E essa outra vírgula aqui, ela está separando o termo deslocado e está correta. Ok? Muito bem. Nós finalizamos a aula hoje também com mais de 30 minutos. Imaginava que isso ia dar 10. Mas eu vou dizer para vocês que eu estou disponível no privado do WhatsApp para tirar dúvidas com relação a palavras com acentuação gráfica e os de vírgulas, que foram os conteúdos que nós trabalhamos até agora em relação à gramática. E quem não solicitou a nota da redação, me solicite também pelo WhatsApp, que eu vou estar disponibilizando essa nota assim que for possível. Eu disponibilizei para todos que solicitaram pelo WhatsApp. Então, agradeço mais pela atenção de vocês e conto com a presença de vocês nas próximas aulas.